Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Chega de orçamento secreto. No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Prepare-se, porque você vai ver agora o melhor vídeo da internet sobre essa situação Moro, Bolsonaro, eleições 2022, terceira via, Ciro Gomes, Lula, essa situação toda que nós agora estamos sendo praticamente tomados por ela, porque todo mundo só fala nisso. Você viu esse vídeo inicial do Moro, onde ele faz o lançamento da sua filiação ao Podemos, um partido de direita, ou pelo menos agora está alinhado à direita, que copiou o nome de um partido de esquerda da Espanha. E a gente sabe, e isso é muito importante, ainda não há nada definido com relação à candidatura do Moro, se ele vai se lançar como senador. A Record já fez uma pesquisa colocando ele como possível candidato a senador em São Paulo, e aí tá lá Datena em primeiro lugar, Moro em segundo. Há também algumas especulações sobre ele se candidatar a senador para o Paraná, mas aí teria também um problema com um dos seus principais aliados lá no Paraná. Ainda é muito nebuloso, mas o assunto ele está posto. Inclusive a internet, ela está assim explodindo. O Google, por exemplo, no seu Trends, tem a pesquisa de Moro quase que em primeiro lugar. São milhares de pessoas que estão indo na internet para tentar se informar um pouco mais a respeito. Você vê aí que o estado do Paraná é o que tem o maior número de pesquisas a respeito do Moro. As pessoas querem se informar, as pessoas querem saber o que de fato está acontecendo. Eu vou trazer para você muitas informações, nós vamos desenvolver o assunto de forma profunda nesse vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, para você ajudar que outros brasileiros como você possam também ver esse vídeo, ajudar o nosso trabalho aqui. Se você quiser ajudar um pouquinho mais, nós vamos pedir para você entrar lá no nosso Apoia-se, apoia-se/canal Clayson, e ajudar para que a gente possa continuar o nosso trabalho, para que a gente possa profissionalizar o nosso trabalho. Profissionalizar no sentido de trazer pessoas que possam colaborar, para que a gente possa ter um trabalho melhor aqui com relação à edição, com relação a layout, design, informação. Então a gente pode informar melhor você se você nos ajudar. E ao mesmo tempo, você sabe, se você puder, você se inscreva no canal. A gente pede para você se inscrever, porque aí você vai ser notificado pelos vídeos, você vai saber todo o trabalho que a gente desenvolve aqui. Se inscreva, dê o like, nos ajude no nosso Apoia-se. Além dessas pesquisas do Google, nós temos também as pesquisas realmente profissionais, as pesquisas feitas pelos institutos. E o Instituto Quest, ele fez uma pesquisa já inserindo o Moro dentro dessas eleições de 2022. Como candidato a presidente. Nessa pesquisa, a gente tem algumas questões que fazem com que a gente tenha uma reflexão muito importante sobre como que está o cenário atual. A primeira questão é essa avaliação do governo do presidente Bolsonaro. Tá aí aumentando o número de avaliações negativas, tá com 56%. O positivo diminui para 19%. Talvez nós temos um número aí quase que limite daqueles que são realmente apoiadores do Bolsonaro de primeira ordem. Então essa pesquisa nos diz muito desse enxugamento realmente do apoio ao Bolsonaro, avaliação negativa. É claro que com essas ações que nós estamos vendo sobre a possibilidade, inclusive da própria PEC fazer valer, né, lá no Senado, o Bolsonaro ele faz agora a desoneração, né, favorecendo os empresários, e aí a gente sabe que isso de alguma forma é uma troca. Olha, eu ajudo os empresários, vocês me ajudem lá no Senado, por favor, vamos fazer uma troca aí que nós precisamos aprovar essa PEC. Eu preciso fazer a campanha para 2022. Então a gente não sabe o que pode acontecer caso seja aprovada a PEC, mas a gente tem quase certeza quase que absoluta,
absoluta que ele vai melhorar o número de pessoas que avaliam ele de forma positiva. Uma outra questão também que eu considero importante é a gente fazer uma avaliação sobre quem as pessoas preferem que vença nas eleições de 2022. Olha como que está o cenário. O Lula, ele atinge o maior número desde o começo das pesquisas lá em julho. Ele está com 46%. E o Bolsonaro, ele quase que mantém, né? De 23 para 22, ainda está na margem de erro, ele quase mantém. Agora, olha que interessante. Nem Bolsonaro, nem Lula cai exatamente na entrada do Moro, que aí sim o Moro poderia captar esses votos, né? Dos nem Bolsonaro, nem Lula. Mas infelizmente agora o cenário não está tão bom para ele, porque está com 25%. Uma outra coisa que não favorece também o cenário aí especificamente para o Moro é o interesse das pessoas sobre o principal problema do país. Olha essa pesquisa ainda da Quest falando sobre isso. O principal interesse das pessoas no país é o crescimento econômico. As pessoas estão realmente passando por uma situação muito complicada, está todo mundo preocupado com dinheiro no bolso. Então, a preocupação maior é com relação a esse crescimento econômico. Depois, a segunda preocupação é sobre saúde e ainda a pandemia. Ainda não temos um controle total da pandemia, as pessoas estão um pouco preocupadas em relação à abertura total que pode acontecer, os casos aumentam, a Delta ela é mais contagiosa, aumenta o número de casos e aí nós temos ainda essa preocupação. Depois nós temos o desemprego, ainda estamos com um índice muito alto de desemprego aqui no país e as pessoas continuam preocupadas com esse assunto. Temos também depois a pobreza e a desigualdade, com quase empatado ali com o desemprego, uma preocupação principal das pessoas no país. Depois disso ainda temos a inflação, e aí não tem como negar, né? A inflação tá uma coisa inacreditável, enorme. E somente depois disso, lá no 6º lugar, né, nós temos então a corrupção. E esse assunto é um assunto que atende diretamente à pauta do Moro. Então não favorece muito, porque as pessoas não estão hoje, agora, nesse momento, muito preocupadas com essa questão, que é o principal assunto do Moro nessa situação toda. Então nós temos esses pontos que não são tão positivos para a candidatura dele. Por outro lado, quando a gente vai falar sobre intenção de votos para presidente no primeiro turno, aí a coisa é assustadora, porque olha como que tá o cenário. No primeiro cenário, nós temos o Dória como presidente, candidato, né? E no segundo, nós temos o Leite como candidato. E aí a gente observa o seguinte: o Lula praticamente não altera muito, ele vai de 48 para 47, está dentro da margem de erro. O Bolsonaro também não altera absolutamente nada, ele mantém os 21, mas olha o Moro surgindo já em terceiro. E aí, num cenário onde ele está com 8 e 6, quando temos o João Dória, que pega um pouquinho desses votos também, e no segundo cenário, com o Leite, 8 e 7. Então nós temos aí o Moro entrando nas eleições já com uma quantidade razoável aí de intenções de voto. E isso é relevante, porque afinal de contas ele mal fez uma campanha. Para dizer a verdade, ele nem sequer definiu realmente quem é que ele vai apoiar. E é claro que isso preocupa os bolsonaristas. Nós temos inclusive um vídeo em que apoiadores do Bolsonaro, lá no famoso cercadinho, falam a respeito dessa preocupação com o Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Agora, o problema agora é o nosso traidor Mor, né? É o nosso Judas. Esquece. Não, isso não faz peso na balança. Não, 22. Se tiver escrito, ninguém vai transcrever. Não adianta. Então, eu confio, eu estava muito nervosa. Você deixou o papel com alguém, não? Comigo? Só tem uma folha, tá em casa, para chegar da maneira. Como você vê, né? O problema é o traidor Mor e ele, esquece isso aí. Ele trata com um pouco de desdém. Depois, ele também continuou meio que, digamos assim, não preocupado tanto assim, pelo menos lá no cercadinho, com os seus apoiadores. Ele traz uma outra fala dizendo novamente a respeito do Moro. Olha o que ele diz. Vocês gostaram do discurso lido pelo cara ontem? O cara leu. Eu assisti porque ele foi meu ministro, né? Eu assisti, leu o discurso, estava 2 telefones do lado. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Com 1 ano e 4 meses ali, não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro, né?
Bolsonaro fala que o Moro não aprendeu nada, mas não é bem assim, não. O Moro, ele participou de um treinamento, com certeza, para falar firme, para ter um discurso político, para apresentar alguma coisa mais, digamos assim, mais dura, mais incisiva. Ele desafinou bem menos na fala dele, ele fala de forma mais forte, ele traz um discurso muito diferente do que era quando ele era ministro. Na verdade, quando ele era ministro, ele tinha até uma certa, digamos assim, uma certa vergonha, um acanhamento, porque naquele momento ele estava se colocando como um candidato a ministro do STF, não a político. Vocês lembram quando ele foi lá naquele jogo do Flamengo, como que ele estava acanhado para vestir uma camisa do Flamengo? Tem um trechinho aqui para você. Tá vendo ele aí todo acanhado, né? Olha, não quero colocar a camisa, eu vou ser ministro do STF. Só que não deu certo. E agora ele se refaz. O Aldo Fornazieri, ele escreveu a respeito do Moro e ele acha, inclusive, que o Moro é mais perigoso até do que o próprio Bolsonaro. Porque o Moro é metódico, é sistemático, ele é persecutório, ele tem as ações orientadas para alcançar os seus objetivos e a forma com que ele conduziu a Lava Jato é uma prova dessa sistematicidade dele. Ele colocou na cadeia o ex-presidente Lula, né, o líder mais popular da história do Brasil, justamente no momento em que a coisa era um tanto quanto favorável ao Lula. Ele conseguiu fazer isso. E ele é mais perigoso do que o Bolsonaro, segundo o Aldo, em dois sentidos. Porque ele tem método na busca dos seus objetivos e porque ele consegue agregar um corpo auxiliar de capacidade operacional sobre o seu tacão. Na Lava Jato foi bem isso, né? Ele comandou procuradores, ele cooptou desembargadores do TRF4, ele estendeu tentáculos até no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não vamos desconsiderar os problemas que o Moro pode causar. E ainda tem mais uma questão, né? Se nós tivermos realmente um enfraquecimento do Bolsonaro próximo das eleições, né, no primeiro turno, é muito provável que aquele público de direita, de centro-direita, aquele eleitor que não é Bolsonaro e que tem um alinhamento mais voltado para a direita, é muito provável que ele vá retirar os seus votos do Bolsonaro e votar em peso no Moro, especialmente porque a gente viu algo muito parecido com a eleição 2018 com o Amoedo, que também cooptava um certo voto da direita, da centro-direita, e o pessoal no último momento retirou os votos do Amoedo e foi para o Bolsonaro. Inclusive, há quem defenda o Moro um pouco mais ferrenho contra Bolsonaro em função do fato de ele ter ficado muito chateado com aquela reunião lá em que ele foi colocado contra a parede na frente de todos os ministros. Você se recorda dessa reunião? O áudio e o vídeo foram divulgados em rede nacional. Tem um trechinho aqui para você. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem. A minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho. E o requisito pronto, não. Tem que fazer a sua parte. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. Há quem identifique nesse ponto o momento da ruptura entre Moro e Bolsonaro e o início dessa perseguição do Moro contra Bolsonaro. E olha, a julgar pelo que aconteceu com o Lula, não é bom você ter um Moro te perseguindo, não. Ali realmente foi a fusão entre a tristeza, a vergonha
e a revolta que fez com que o Moro começasse esse processo todo. E agora, pelo que parece, a situação final é tirar o Bolsonaro da presidência. Por isso os bolsonaristas estão muito revoltados. Tem um vídeo rodando aí que coloca, inclusive, essa parte aí desse discurso do Bolsonaro, desse momento, como um discurso da Santa Ceia, de Jesus Cristo, a saída de Judas. Os bolsonaristas estão revoltadíssimos e preocupados também, né? E a Andréa Sadi, ela já coloca um movimento dentro do Congresso que fala sobre a PEC do semipresidencialismo. Com essa entrada do Moro, fator Moro, como ela diz, já se fala sobre a PEC do semipresidencialismo, que nada mais é do que o presidente eleito indicar um primeiro-ministro, o primeiro-ministro ser aprovado pelo Congresso e a gente ter uma divisão aí de responsabilidades entre presidente e primeiro-ministro. Já se fala sobre isso. E uma outra questão que a gente está vendo de uma ação já do próprio Bolsonaro é essa nomeação de 75 desembargadores, que o Bolsonaro chama de uma caneta do bem. Ele diz que não, vai ser imparcial, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, mas na prática, o que ele fala, por exemplo, da indicação do próprio Cássio Marques, né? O Cássio Nunes Marques, o presidente do STF. Ele fala, olha, 10% de mim tá lá dentro, né? Então, se por um lado ele diz que é parcial, por outro lado ele fala que não, né? Na prática, né? Sou eu lá no STF e vai ser ele nesse conjunto de desembargadores. Parte deles responsável, inclusive, para uma possível prisão dele mesmo, né? Caso ele venha a se envolver futuramente na saída da presidência com algumas questões ligadas à rachadinha e tudo mais. Parte desses desembargadores também podem defender o próprio Flávio Bolsonaro. Então a situação realmente ela se encontra um tanto quanto complicada para o Bolsonaro. A estratégia dele inicial, inclusive isso foi colocado na Veja, é um plano para destruir o Moro, incluindo a Rede Globo. Para o Bolsonaro e para alguns setores, inclusive da própria esquerda, o Moro tem o apoio da Globo. Então a ideia é associar o Moro à Globo e dizer que os dois estão juntos para mandar no país ou coisas assim. Faz um pouco de sentido, porque de fato a Globo está entrando de cabeça também nessa candidatura. Parece muito claro, né? Já temos aí o Moro fazendo uma entrevista lá no Bial, a Globo falando nos jornais, né, no jornal impresso, no Globo, a propaganda é muito grande. Então o Bolsonaro entra aí nessa briga, já associando o Moro à Globo, que é uma coisa que ele pode fazer, inclusive, com as esquerdas, que também estão mais ou menos no mesmo discurso. Então, aí, nesse caso, nós temos Bolsonaro e as esquerdas contra Moro, que na prática vai também acontecer em 2022. No meio dessa situação toda, com todas essas informações que eu coloquei aqui, fica a seu critério fazer uma avaliação final. Coloca aqui o seu comentário sobre tudo que você acha a respeito do que nós colocamos no vídeo de hoje. Não se esqueça do like, compartilhe o nosso vídeo aí nas suas redes sociais. Você que chegou até o final do vídeo com uma ampla explanação sobre essa situação aqui, compartilhe aí nas suas redes, lá no seu WhatsApp, para você debater com seus amigos, com seus familiares. Não se esqueça do nosso Apoia-se. Nosso Apoia-se é uma forma de você ajudar que o nosso trabalho continue, que a gente tenha condições de profissionalizar o nosso canal. Apoia-se/canal Clayson. Dê o like, se inscreva. Não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, você que chegou até o final, se inscreva aqui, dê o seu like, esteja junto conosco. A gente se encontra numa próxima.